Toda vez que nós falamos de articulação, é necessário que você saiba classificá-las. Então, existem algumas classificações articulares. E eu vou classificar essa articulação de 3 maneiras. Eu vou dizer se ela é uma articulação fibrosa, se ela é uma cartilagínea e se ela é uma sinovial. Professor, como que eu uso essas classificações? Você vai verificar qual é o elemento, né, qual é a estrutura que eu tenho na interposição dessa articulação. Então, o que é que eu uso para preencher o tal do espaço articular que nós falamos lá atrás? Ok? Então, perceba que o espaço articular, ele é algo preponderante, que você deve sempre considerar quando você está avaliando uma articulação. E a partir dessa consideração, você vai conseguir classificar se ela é fibrosa, se ela é cartilagínea, se ela é sinovial. Como que eu faço isso? Para ela ser uma articulação classificada como fibrosa, ela deverá ter, entre as extremidades ósseas, tecido conjuntivo fibroso. Tá bem? Então você vai ter várias fibras se entrelaçando e amarrando as 2 extremidades ósseas. E o objetivo nesse momento é preencher completamente aquele espaço de maneira a fixar as 2 extremidades fortemente. Consequentemente, você percebe que nesse tipo de organização anatômica nós não teremos condições de fazer movimentos, ok? Talvez apareça mínimos graus de movimento, capaz talvez de você não percebê-los a olho nu, né? A ideia principal desse tipo articular, né, dessa classificação articular, é que você consiga unir e não gerar movimentação. Nessa outra classificação, que é a cartilagínea, né, o que você terá, né, no espaço articular de material interposto é uma fibrocartilagem, não é? Ou até mesmo uma cartilagem hialina. Mas o material cartilagem é algo que você sempre irá encontrar. E nesse momento é importante frisar isso, que todo o espaço articular ele será preenchido por esse material. Novamente, nós teremos uma limitação grande de movimento. Só que dessa maneira, né, nesse momento, né, especificamente, você vai perceber que esse material cartilaginoso, ele apresentará um certo grau de deformação. E dentro desse grau de deformação, nós vamos conseguir gerar um certo movimento. Esse movimento ele será bem pequeno, não é? Então, para que a gente consiga perceber movimentos mais amplos, eu teria que juntar, né, unir várias articulações cartilaginosas para eu conseguir enxergar a olho nu uma certa movimentação. Um exemplo que eu já posso adiantar para você nesse momento é a nossa coluna vertebral, né? Os discos intervertebrais, eles são elementos fibrocartilaginosos, né, que interpõem entre um corpo vertebral e outro, ocupando todo o espaço que ali está, né, juntando essas 2 estruturas ósseas, mas pela deformação desse disco, eu consigo gerar um pequeno grau de movimento. Mas como eu tenho várias articulações intervertebrais, a somatória de todos esses pequenos movimentos me dá um movimento aumentado que é capaz de você enxergar a olho nu e até mesmo mensurar, né, o grau de movimentação que uma pessoa tem da coluna vertebral, ok? Mas se nós fôssemos fazer uma análise individual, né, uma única articulação intervertebral, a movimentação seria tão pequena que muito provavelmente a olho nu eu não conseguiria mensurar essa angulação. E por fim, nós temos uma outra classificação articular, que é uma articulação do tipo sinovial. Essa sinovial, ela tem uma característica totalmente diferente das outras 2 já mencionadas, né? As outras 2, todas, né, tinham um material interposto que ocupava completamente o espaço articular. E isso gerava, né, sobre essas articulações, uma limitação grande na sua mobilidade. Juntava as partes, mas dificultava o movimento. Na sinovial, nós vamos ter um espaço articular livre. Então, eu quero que você compreenda de uma vez por todas que a característica principal de uma articulação sinovial, que confere a ela movimentação, é que ela apresenta um espaço articular livre. O que significa isso?
que qualquer deformidade que exista no contorno ósseo que está em articulação, que está em movimento, ele tem espaço para poder se movimentar. Ele ocupa uma região porque aquele espaço não foi preenchido por nenhum tecido. Então ele consegue girar em torno de um eixo, mover essa deformação, esse detalhe anatômico dentro desse espaço, e isso confere a ele liberdade de movimentação. Tá bom? Então, uma sinovial ela vai apresentar esse espaço articular, enquanto as outras não apresentam. Professor, tem mais alguma coisa que uma sinovial poderia se destacar em relação às demais? Sim, nós temos vários outros elementos anatômicos que eu só vou encontrar numa articulação sinovial, ok? No decorrer da aula nós vamos falar mais sobre esses elementos para que você consiga compreendê-los e saiba listá-los corretamente em cada uma das articulações do nosso corpo, ok? O que nós podemos, nesse momento da aula, já adiantar para você é que quando nós pensamos em grandes graus de movimentação, né, em amplitude de movimento elevada, sempre teremos uma articulação sinovial envolvida nisso. A maior parte das articulações do nosso corpo são classificadas como articulações sinoviais, ok? Então, olha só, eu coloquei ainda aqui, né, uma vez que nós já temos uma organização, né, das classificações fibrosa, cartilagínea e sinovial, vamos pegar aqui a fibrosa e vamos ver quais tipos de articulações nós temos dentro da classificação chamada fibrosa. E aí você percebe que neste organograma aqui eu coloquei 3 tipos diferentes. Nós temos uma sindesmose, uma sutura e uma gonfose, ok? Então, o que nós temos que entender neste momento? A forma com que o encaixe é feito. Nós já sabemos que dentro de uma articulação classificada como fibrosa, nós temos um material interposto que ocupa todo o espaço e que amarra as duas extremidades. E que esse material, ele é fibroso. Só que nós podemos ter encaixes diferentes. Então, como que é feito esse encaixe? Não é? Eu tenho, por exemplo, o entrelaçamento de estruturas, como se fosse uma espécie de serra. Não é? Eu tenho, então, uma estrutura chamada de sutura. Não é? Eu tenho elementos que se encaixam, não é? Como se fosse uma superfície tocando na outra, eu vou ter uma sindesmose. Agora, eu posso ter um material que tem uma superfície côncava, não é? Um outro material com uma superfície convexa e eles se encaixam. Nesse caso, eu tenho uma gonfose, tá bem? Uma gonfose, só para você ter uma percepção de exemplo rapidamente, antes que a gente avance, não é? É quando você pensa no seu dente. O seu dente se encaixando no alvéolo ósseo, não é? É um exemplo de uma gonfose. Professor, então, lá no meu dente eu tenho uma articulação fibrosa? Tem. Né? O que mantém o seu dente junto com a estrutura óssea, né? A raiz do seu dente com a estrutura óssea da sua maxila ou da sua mandíbula, forma uma articulação denominada articulação fibrosa do tipo gonfose, tá bem? Então, a gente vai avançando e eu vou te mostrar algumas imagens para você compreender melhor cada uma dessas 3 tipagens, não é, de articulação classificada como fibrosa. Da mesma maneira que nós temos 3 tipos de articulações fibrosas, eu tenho também 2 tipos de articulações cartilagínea, ok? Onde eu tenho uma sincondrose e eu tenho uma sínfise, ok? Aqui a gente pode rapidamente adiantar para você uma diferenciação. Quando eu penso no termo sincondrose, eu tenho uma cartilagem que está interpondo ali o espaço, que é do tipo hialina. E quando eu penso numa sínfise, eu tenho também agora uma outra cartilagem, só que agora ela é do tipo fibrocartilagem. Tá? Então, o que muda nesse momento aqui não é a forma do encaixe, mas é o tipo de tecido cartilaginoso que eu tenho naquela articulação. Se ela é do tipo sínfise, você já vai entender que trata-se de uma fibrocartilagem. Se você diz que ela é sincondrose, ela já é uma cartilagem do tipo hialina. Perceberam? Então, nós temos assim maneiras de fazer o raciocínio
para eu poder atribuir àquela articulação que eu estou estudando o tipo e a classificação dela, correto? Finalmente, dentro desse organograma que nós fizemos aqui, a sinovial nós vamos encontrar vários tipos, né? Nós temos um total de 6 tipos de articulações do tipo sinovial. Então, olha só, eu tenho uma articulação que ela é tipificada como plana, gínglimo, trocoide, selar, elipsoidea e esferoidea. Quando você analisa essas palavras, né, que foram colocadas aqui, você começa a raciocinar, pelo menos em algumas delas, que tudo que foi usado como denominação considerou-se a superfície óssea que compõe aquela articulação. Por exemplo, vou começar por uma aqui que você está provavelmente raciocinando rapidamente sobre ela, que é a esferoidea. A esferoidea lembra o quê? Lembra uma esfera. Então, automaticamente você pensa, quais ossos do meu corpo apresenta lá uma cabeça, né, que é uma estrutura esferoide? Então, você tem a cabeça do fêmur, a cabeça do húmero, não é? Então, esses elementos que são formados como se fosse uma esfera, conferem a essa articulação uma grande amplitude de movimento e consegue fazer isso em vários eixos. Ou seja, é uma articulação que tem uma grande mobilidade, que é o que você vê as pessoas fazendo na região do ombro, na região do quadril. Por quê? Porque tem uma estrutura óssea em forma de esfera, tá certo? E eu posso pensar aqui numa outra articulação também, que provavelmente você deve estar raciocinando rapidamente, que é a articulação do tipo plana, ou seja, a superfície articular dessa estrutura óssea, ela é plana, ela não tem nenhuma ondulação. Então, sendo dessa maneira, o que nós podemos pensar se eu tenho superfícies planas se articulando? É desenvolver deslizamentos, ok? Onde nós vamos encontrar algo desse tipo? Nos ossos que estão organizando os nossos carpos e tarsos, que são ossinhos lá na região da mão, né, formando ali a estrutura do nosso punho, e também lá na região do nosso pé. Não é? Então, aquelas estruturas que são pequenos ossos, eles desenvolvem movimentos de deslizamento. E isso dá, né, a uma articulação, a tipificação de articulação plana. Tudo bem? Então, cada uma dessas 6 tipificações que coloquei aqui nesse organograma será, né, identificada ou até mesmo trabalhada pensando nisso, pensando na superfície óssea que cada uma desenvolve. E, consequentemente, no tipo de movimento ou em quantos eixos de movimento que essa articulação vai conseguir desempenhar. Tá bom? Então, a gente vai avançar na aula, né, enxergando cada uma delas, né, em regiões específicas do nosso corpo, para que você consiga desenvolver a habilidade de olhar a articulação, analisar como é o espaço articular dela, se existe material interposto ou não, a superfície óssea, né, que está constituindo ali os 2 materiais ósseos que vão se juntar, e automaticamente se existe mobilidade frente a esses outros 3 quesitos ou não.